Tá aparecendo a tela aí, pessoal? Tá. Tá, né? Bom, hoje a gente tem três assuntos curtos, né? Então a gente vai atacar três sessões, tá? A 3.2, que fala do payback, a 3.3, que fala do valor presente líquido, e a 3.4, que fala da TIR, da taxa interna de retorno, tá? Então hoje a gente vai dar uma. Mas são bem curtinhos os temas, né? E muitos desses daqui também vocês já viram lá na matemática financeira, né? A gente não vai entrar nos cálculos, né? Como a gente vem falando, a gente vai só entrar pela parte de análise, né? Então são bem curtinhos aí, tá? Então, atendendo a Gabriela, né? O que que a gente tem? Eu fiz essa estatística aqui, né? O ideal para que o aluno passe tranquilo, né, é que antes da prova B2 ele tenha 5.000 pontos, né? Então você vê, ó, na turma a gente está com 47% com mais que 5.000 pontos, né? A gente está com 38% entre 2.500 e 5.000, né? Então, E, e tem bastante gente perto de 3.000 e tal. Porque a prova vale 4.000, tudo bem, só que e se não tira os 4.000 na prova, né? Então, para ficar tranquilo, precisaria estar com 5.000 pontos. E aqui que a gente tem 15% da turma com menos de 2.500. Então, por que que a gente faz essa estatística, né? Porque se a pessoa for para exame, ela vai ter que tirar, ela pode até depois começar a fazer atividade, mas ela vai ter que cumprir a nota do exame, né? Então, e aí às vezes até reprova. Todo semestre a gente vê aluno que reprova por bobagem, por não fazer atividade, né? Tá cheio de atividade para se fazer e não faz. Então, olha, tá aqui, ó. Esses 15% aqui, Gabriela, ó, é praticamente certo que vai para exame. E o Não faz engraçado é que às vezes não é nem pela nota da prova em si, né, professor? É só não. preguiça de fazer as atividades. Tem um aluno que tem 1.000 pontos na prova e não fez nenhuma atividade. Nossa. É. Aí o que que eu Adivinha, faço? vai deixar na última. Na Não, vai, última. vai, vai deixar na última, aí começa a acumular tudo, né? É, mas tem aquela coisa também, né? O AVA, a unidade um, 2 e tudo mais, tem prazo para fazer. Chegou num prazo ali, Já fecha. fechou, já Então, já fechou, fechou. já fechou. Mas tem atividade do professor. Quem tá, Ah, quem tá tá. falando, quem tá falando para mim, eu estou deixando fazer atividade desde a unidade um. Para quê? Para acumular ponto. Faz Ave atividade. Maria. É. Mas tá cheio de aluno que não fez nada, tá com zero de atividade do professor. E só aí são 2.500, né? Não fez desafio nota máxima, não sei. Quer dizer, não, Imagina, esse. não fazer Oi. desafio nota máxima é o cúmulo, né? Porque É, sabe que ganha 3.500, é só parar e pensar, só para né? Ah, é pensar, melhor né? fazer. É muito rápido, é muito bom, é É, muito rápido e então, mas facilita. Ajuda por até a que? estudar para a prova. Claro. Por que que a faculdade faz o desafio nota máxima? Para preparar para o ENAD, né? Antigamente, os alunos iam fazer o ENAD e não tinham nem ideia das questões que são. Essas questões do desafio nota máxima são as questões que vão ser aplicadas no ENAD. Então já vai acostumando como é. Chega lá no ENAD e faz e tira uma nota boa. É bom para o aluno, é bom para o curso, porque eleva a nota do curso. Imagina você ir para o mercado e falar assim: olha, eu me formei num curso de administração ou de contábeis da Anhanguera que tem nota 4 no ENAD. A nota máxima é 5, né? É uma nota altíssima do ENAD, né? E também a gente tem aqui a forma. São 14.000 pontos, né? Rodando. O aluno não tem.
Eu coloquei aqui menos de 2.500, mas tem muitos que têm menos de 1.000. Só tem a nota da prova. Então, aí depois fica apavorado, porque chega na hora da prova, não tira a nota, e aí fica correndo. Ah, não sei o que, falta ponto, não sei o que. O que a gente pode Mas fazer? mesmo se gabaritar as duas provas, não consegue passar, né? Sem atividade. Não. Se tirar as duas provas, nota máxima fica com 5.000 pontos, né? Precisaria 1.000 de atividade. Aí vai correr chorar para o senhor dar 1.000 pontos para passar. Começa a chorar, né? Aí já compra um lencinho. Mas é isso, é para vocês verem como. E aí a gente começa a acompanhar, né? Então, o legal é isso: o pessoal que está entre 2.500 e 5.000 começa a fazer o que tem de atividade, vai fazendo os cursos ED, vai acumulando ponto, né? Porque chega com 5.000, aí vai para a prova, vale 4.000, fica tranquilo. Precisa acertar 3 questões, 4 questões no máximo, né? E não tem chabu, né? Mas é isso, é para vocês verem aí como é a forma do pessoal, né? E o problema da gente é só quem faz exercício é quem está nesses 47, entendeu? Quem está nesses 47%, você dá uma atividade e faz. Agora, você dá uma atividade, o pessoal que está nesses 38 no 15 não faz, quer dizer, só faz atividade mesmo quem não precisa mais de ponto, que está estudando legal, tal. Então, a gente tem uma média da turma, 47% está ali, tá? Já está com o pé, já está eliminando essa disciplina, né? Mas vamos em frente, né? Bom, vamos começar a falar do payback, né? Então, o que é o payback? Ele é um termo e ele é necessário para as empresas quando você faz um determinado investimento num projeto, né? Ele é o tempo necessário para que a empresa recupere o dinheiro investido, né? Então, quer dizer, você tem lá um projeto que você vai gastar você não vai fazer um projeto para não recuperar nada, para não ter ganho, né? Se você for investir um dinheiro, a empresa quer ter um retorno em cima daquilo. Você vai comprar uma máquina, ou você vai reduzir custo, ou você vai aumentar as vendas, e a partir desse reduzir custo ou aumentar vendas, o seu fluxo de caixa começa a aumentar, e a partir desse aumento é que você começa a pagar o investimento na máquina, né? Então, o payback é o tempo necessário para a empresa recuperar o investimento no projeto. E ele é calculado com as entradas de caixa, quer dizer, conforme vai aumentando a entrada de caixa, você começa a calcular para ver quanto tempo você recuperou. Então, se você faz um projeto com 100 mil reais e você precisa de 2 anos, 24 meses para recuperar esse dinheiro, você fala que o payback desse projeto foi 24 meses, 2 anos, né? Então, é isso que é o payback, né? A gente ouve falar bastante, né? O professor, é Oi, muito usado isso em restaurante, né? não sei, Quando o que pessoal exemplo você... abre o restaurante. Opa, desculpa. Na abertura? Na Quando eles abertura? abrem, eles abrem o restaurante, ele faz aquele investimento, né? Ah, eu vou gastar 20 mil Tá. para. Um exemplo, né? Estou falando assim, 20 mil. Aí depois ele para e pensa assim, quanto tempo eu vou conseguir recuperar esses 20 mil investidos Sim, e sim. depois ver se eu começar a ganhar dinheiro, Isso, é isso né? aí. É isso mesmo. Então, restaurante usa muito porque eu trabalhei e eu fiz muito isso pro meu gerente, entendeu? Eu ajudei muito nessa parte. Quando a Tá. gente começou a ver que estava começando a cair
investido e começou a passar além, a gente começou a falar assim, agora sim a gente está tendo retorno. Tá Isso tendo demorou retorno. praticamente uns 6 meses. Até que é um ponto bom, né? Porque normalmente, quando você faz um investimento, né? Ele é de 2 a 3 anos, tá? Que você começa a ter o retorno, né? Então é interessante. Esses 6 meses é um tempo ótimo, né? Porque um tempo atrás eu estava com já uns 7, 8 anos, aí eu estava com vontade de comprar uma franquia, né? E aí eu comecei a pesquisar, e o tempo das franquias, o que eles dão de retorno do seu investimento, né? É mais ou menos 36 meses, né? Então Sim, mas é. nesse caso ele já tinha um investimento, aí ele ficou pensando assim, não, eu vou incrementar mais isso, mais Ah, aquilo, tá. e para isso eu gastei isso. Entendi, E aí entendi, entendi. depois, em cima daquele valor, o restaurante já estava. Aí Tá, tá, eu tá. falei assim, você precisa comprar isso, aquilo Entendi. para melhorar. Aí a Entendi. Não, gente não, aí sim, aí foi, sim. foi isso que aconteceu. Eu acho que Ah, tá. eu no caso lá, a gente conseguiu fazer em 6 meses, porque o local sempre ficava cheio à noite devido a esse investimento. Entendi. Não, tranquilo. Não, aí assim, aí é bem nessa linha mesmo. É um investimento que você faz, né? Ou você, por exemplo, você pode pegar, você tem um restaurante que só atende na hora do almoço, né? Aí você vai fazer um investimento para ele começar a funcionar à noite, happy hour, alguma coisa assim. Para ele funcionar à noite, você tem que fazer alguns investimentos, né? Colocar tipo de geladeira diferente, colocar mesas diferentes, não sei. E aí esse investimento, a partir do momento que você começa a ter o retorno dele, né? E o retorno é, zera tudo aquilo que você investiu, então esse é o tempo que ele fala de payback, né? Então é isso mesmo que você falou. Ele complementando aqui, né? Então, o critério do período de payback na tomada de decisão de investimento é simples, né? Seleciona-se um período de corte, por exemplo, 3 anos, né? Às vezes você fala, não, eu quero que tenha 3 anos, né? Aí depois, todos os projetos que tiverem o período de payback de 3 anos ou menos serão aceitos. E todos que tiverem recuperação do investimento superior a 3 anos são rejeitados, porque é bem nessa linha, né? Antes de, se você tem o dono, como no caso que a Alessandra falou, tem o dono do restaurante lá. Ele fala assim, bom, eu não posso ficar esperando mais que 6 meses de ter o meu retorno, né? Então eu vou investir isso, eu imagino que eu faço uma estimativa que eu vou ter um ganho adicional nesse ponto, em 6 meses eu tenho retorno. Faz todos os cálculos, faz todo o levantamento de tudo aquilo que vai precisar, todos os valores envolvidos. Olha, então eu preciso ter um adicional mensal nesse valor, a partir disso, 6 meses é o retorno. Legal, e é aquilo que ele está falando aqui, né? Muitas vezes, se você tem uma empresa grande, que você vai ter investimento de milhões, muitas vezes você não consegue fazer um retorno de 3 anos, né? Ou de 6 meses, quer dizer, vai mesmo na linha de 3 anos, né? Eu trabalhei numa indústria petroquímica e os investimentos lá eram gigantescos, né? Então, eles faziam toda a área de engenharia, a área de investimentos, a área de financeira, fazia todos os estudos, né? E eles viam e justificavam, porque é uma empresa multinacional, justificavam para a matriz que a partir de 3 anos ia ter o payback, ia ter o retorno, né? Então, aí a matriz aprovava, mas você tem que fazer todo um estudo, e o payback é uma técnica de você fazer um estudo e mostrar que a possibilidade do retorno do seu investimento, tá? Então, uma das formas é o payback.
É, os autores apontam para a gente, né, alguns problemas de utilizar o payback, né? O primeiro problema que ele fala é a distribuição do fluxo de caixa dentro do período, né, do payback. Então, o que ele comenta com a gente? A gente pode se comparar projetos, né? O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é a entrada do dinheiro, né? Então, ele fala para a gente, se a gente comparar os projetos com fluxo de caixa diferente, essa diferença não será considerada. Apenas é considerada a soma dos fluxos, né? Independente de os fluxos serem maiores nos primeiros anos ou nos últimos. Então, vamos dizer, você tem 3 anos, né? Então, você investiu lá 100 mil. Um projeto começa a te dar retorno 10 mil, 10 mil, 10 mil, e chega lá no final, ele pega e te dá 70, né? Então, o que acontece? O seu fluxo de caixa, ele fica pequeno no início, e lá no fim ele vai um valor alto. Você pode estar precisando desse fluxo de caixa para tocar a sua empresa, né? Agora, você pode ter um outro projeto que também demora o mesmo período, ou até um período a mais, mas ele te dá um retorno no início de valores altos. Então, é isso que ele fala aqui, né? Você pode ter os projetos, mas o controle do payback, ele não vê o fluxo de caixa, ele só vê quanto tempo demora para ter o retorno do dinheiro, tá? Ficou claro isso? Ficou, professor. Ficou. Ah, legal. Sim, ficou. Então, o segundo problema, né, que ele apresenta, claro, não é uma coisa que você fala assim, não, eu vou desacreditar do payback. Não, a única coisa é que você pode ficar não sabendo navegar em cima do fluxo de caixa, mas é uma forma de avaliação, né? O segundo problema do critério é que esse método ignora os fluxos de caixas após o investimento. Quer dizer, você, você chegou lá, que nem o caso que a Angélica deu exemplo, né? Depois de 6 meses, o seu payback cobriu aquilo que você pagou ou que você investiu, ele deixa você deixa de ter controle, né? Essa tecnologia ou esse método do payback, ele deixa de avaliar como continua o seu fluxo de caixa depois disso. Para ele não interessa, é o que ele está falando aqui, né? Esse método ignora os fluxos de caixa após a recuperação do investimento. Então, essa deficiência ela é coberta pelo critério do valor presente líquido, né? Que uma vez o valor presente líquido ele utiliza todo o fluxo gerado ao longo do projeto, né? Me senti angelical agora, professor, me chamando de Angélica. Ah, Alessandra, desculpa. Desculpa. Brincadeira, só para descontrair, professor. Não, tranquilo, tranquilo. Eu já sou difícil de guardar nome, né? E aí, quando eu gravo o nome de alguém errado, então aí pronto, né? Mas eu vou fazer o possível. Tá valendo, não tá valendo. Ela começa com A, ela é famosa, eu gosto dela, não tem problema, pode chamar. Falou. O terceiro problema é o padrão arbitrário do estabelecimento do período de payback, né? Então, quando uma empresa avalia um investimento pelo critério do valor presente líquido, ela pode facilmente recorrer ao mercado de capitais e estabelecer um custo de oportunidade do projeto, né? Agora, no payback, ele é mais ou menos, ele fala que é arbitrário, mas a empresa define quando que ela quer o payback, né? Então, é bem nessa linha, né? Então, no caso payback, não existe essa disponibilidade. Portanto, as organizações utilizam esse critério, tem que estabelecer um prazo de recuperação de investimento de forma arbitrária. Como o ex-chefe da Alessandra
eu quero retornar em 6 meses. É arbitrário, ele definiu, né? Para ele, ele não tem uma comparação, como ele diz aqui, com o valor presente líquido, que você pode estabelecer como que está como que está o meu custo de oportunidade baseado nos juros que o mercado pratica, né? Hoje, os juros praticam a taxa da Selic, né? Que é o governo que estabelece, a gente está com 3% ao ano, né? Então, qualquer coisa a gente pode fazer um cálculo do valor presente líquido em cima dessa taxa da Selic, tendo alguma comparação. O payback, ele não tem comparação nenhuma. Quem define é a empresa, ou os diretores, né? É o que ele fala, o padrão é arbitrário, é definido porque tem quem está administrando, né? Então, aqui ele dá um exemplo para a gente, né? Ele tem o projeto A e um projeto B, os dois com um investimento inicial, né? Então, foi feito investimento inicial de 100 mil, né? No primeiro ano, para o projeto A, teve um retorno de 50 mil, quer dizer, em cima do projeto começou a ter o retorno de 50 mil. No projeto B, 30. No segundo ano, para o projeto A, teve um retorno de 50 mil. Então, já no segundo ano, já teve o retorno para pagar o investimento inicial, né? Para o projeto B, no segundo ano entrou 40 mil e no terceiro ano entrou 30. Então, no projeto B, o payback foi 3 anos e no projeto A, o payback foi 2 anos, né? Que é o retorno do investimento. Só que no projeto A, você teve entrada de valor 10 mil mais 1 mil mais 1 mil. Então, você teve um retorno total depois do payback, do período de payback, de 12 mil. Aqui no livro está 22, mas é 12, tá? Então, está lá na página 140, tá? No projeto B, aí ele continuou tendo valores altos, né? E ele teve 40 mil e mais 30. Então, ele teve um retorno de 70. Então, aqui, isso é o que se fala se apontou os problemas do payback, né? Será que não seria interessante você ficar com a opção B, apesar de o retorno ser um ano depois, mas depois você tem um retorno de 70 mil contra 12 mil do A, né? Então, essas são as avaliações que a empresa tem que fazer, né? Ele coloca para a gente que se levar em conta o valor, né, de 70 mil, seria mais vantajoso o B, né? Claro, você investiu 100, teve um retorno de 70, né, adicional, né? Agora, depende da situação do fluxo de caixa. Se você precisar, igual aqui, na verdade, se você precisasse de 50 mil e com o B você estava só tendo um retorno de 30, os 20 mil do seu fluxo de caixa, você ia precisar ir ao banco, pegar uma taxa de juro maior, alguma coisa. Então, apesar de você ter um valor a mais aqui de 70 mil, é sempre importante avaliar. Isso nunca quer dizer que a melhor condição é o menos tempo, né? Esse é o ponto que tem que se avaliar com relação ao payback. Não que uma coisa desconsidere, mas não pode ser avaliado apenas como um projeto só o payback, o tempo de retorno, né? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, professor. Então, sobre o payback é aquilo, né? É mesmo ficar sabendo que é o tempo para retorno do investimento, é nessa linha que a gente tem que avaliar.
E muitas vezes vocês, na parte de gestão aí, quando vocês estiverem envolvidos, toda hora vocês vão barrar nesse ponto, né? Uma coisa simples que acontecia muito comigo, quando eu estava na gestão da área de TI, por exemplo, você tem uma impressora grande, né, que servia para um departamento, impressora laser, e ela começava a quebrar, né? Ela quebrava, aí você manda consertar. Eu não estou nem pensando em seguro de conserto. Você manda consertar e você gasta um valor, né? Aí depois essa impressora, depois de um mês, quebra de novo e você manda arrumar. Em que momento que a gente tem que decidir trocar esse equipamento? Ou impressora, ou computador, ou mesmo na casa da gente, né? Você tem uma TV, né, que queima, né? Uma TV LED, não sei o que queima. Aí você vai mandar arrumar, fica 30% do valor da nova. Aí você pega, passa um mês, 2, 3 meses, queima de novo e vai ficar mais 30%. Será que não compensa você comprar uma nova, você é, deixar essa de lado queimada ou estragada? Então, esse é um ponto que é uma análise desse tipo, né? Porque se você mandar consertar 2 vezes, daqui a pouco você já ficaria com o valor de uma nova. Em que momento que é interessante você investir numa nova? É mais ou menos essa linha que você avalia do investimento, né? E aí você só pode fazer isso em cima de valores, acompanhando os valores e tudo mais, né? Isso serve numa empresa, serve na sua casa, porque se você vai ficar comprando, né? Comprando, arrumando, isso acontece muito também, por exemplo, quem tem geladeira velha, né? Você tem uma geladeira velha que consome muita energia elétrica, que ela não está. As geladeiras novas estão preparadas para ter um consumo de energia elétrica. Então, quer dizer, a partir do momento que você investe um dinheiro numa geladeira, você já vai começar a ter o retorno da redução da energia elétrica. Quanto será que isso representa? Quanto que vai reduzir a sua conta de luz para você ter o retorno do investimento para se avaliar? E não fica diferente você fazendo a análise do payback, né? Então agora a gente vai falar do valor presente líquido, né? O que é o valor presente líquido, né? É uma técnica sofisticada de avaliação econômica de investimento que leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, ou seja, o dinheiro ao longo do tempo, descontando a uma determinada taxa de desconto, ou custo de oportunidade ou retorno exigido. Quer dizer, você vai indo com dinheiro até uma determinada época, né? E aí você tem que trazer esse valor total que você gastou até esse período, trazer ela para o valor presente, para ver como que ficou a diferença do seu investimento, né? Então, aí continuando, né? A técnica consiste em calcular a medida do valor presente líquido, que é obtido pela diferença entre o valor presente do benefício no líquido de caixa, previsto para cada período do projeto e o valor do presente investimento. É muita coisa, parece complicado, mas é melhor a gente ver com números, né? Esse método traz a vantagem de que, caso o projeto seja aceito, garantirá a remuneração exigida pelo investidor, pois o fluxo de caixas futuros projetados são descontados a um custo de capital estabelecido pelo investidor. Quer dizer, o investidor já está sabendo
os juros que estão embutidos nesse fluxo de caixa, né? Esse custo de capital é a taxa de desconto que remunera o capital a ser aplicado para o investidor, garantindo retorno suficiente para preservar e aumentar a sua riqueza, né? Porque o investidor ele quer saber, olha, tá bom, eu vou investir no seu negócio, eu vou investir numa máquina nova que você vai comprar para a sua empresa, mas quanto que vai aumentar a entrada de dinheiro no fluxo de caixa, que vai compensar se eu pegasse esse dinheiro e investisse numa ação que aí me dá uma certa porcentagem de juro. Então, é essa a diferença que ele fala aqui do valor presente líquido, né? Então, a superioridade do critério de avaliação econômica de investimentos pelo valor presente líquido, ele tem 3 características principais, né? Que são elas. Primeira, o valor do presente líquido usa o fluxo de caixa. Esses fluxos são utilizados em projetos de investimentos, pagamentos, dividendos e pagamentos de juros. A segunda característica, o valor presente líquido usa todos os fluxos de caixa do projeto analisado. E aí os outros critérios, né, eles não usam o fluxo de caixa, eles ignoram, né, o fluxo de caixa além de uma determinada data, que foi o exemplo que ele deu no payback anterior, né? Quer dizer, encerrou ali o payback, o período do payback, é ignorado o fluxo de caixa, né? E a terceira, o valor presente líquido desconta os fluxos de caixas corretamente. Então, outros critérios podem ignorar o valor do dinheiro no decorrer do tempo, né? Então, em linhas gerais, o valor presente líquido está sempre olhando para o fluxo de caixa mesmo depois do retorno do investimento. Então, ele dá um exemplo para a gente aqui, né? Então, você teve um investimento inicial, né, de 500 mil, aí começam as entradas de caixa, né? 250 no primeiro ano, 250 mil no segundo ano, 150 mil no terceiro, 100 mil no quarto e 100 mil no quinto, né? Aí, o que ele fala? O valor presente líquido, né? Se for maior ou igual a zero, o projeto é aceito. O valor presente líquido, se for menor que zero, o projeto é rejeitado, né? Então, o que ele faz? Ele está acompanhando todo o fluxo de caixa. Se a gente for olhar simplesmente em cima do payback, já no segundo ano estaria pagando, né? Mas aqui é aquilo que ele comentou, ele vai até o final do projeto, né? E aí ele vai embutir juros e tudo mais, né? Que é aquilo que o investidor está esperando. Aí trazendo aquela fórmula que vocês lembram da matemática financeira, né? Que vocês ficaram malucos, né? Ele traz aqui cada um dos valores, né? E subtrai os 500 mil, que foi o valor inicial, né? Então, sem se preocupar aqui, né? A gente, com isso aqui, é só para trazer para vocês relembrarem a forma do valor presente líquido, né? E usando calculadora HP ou calculadora científica, você chega aqui que o valor presente líquido é 176.975, usando essa fórmula aqui, né? Como ele é maior ou igual a zero, o projeto deve ser aceito, né? Seguindo as regras, né? Maior ou igual a zero. Se ele se fosse menor que zero, o projeto seria rejeitado. Além dos valores. Porque o que ele faz? Por que ele traz
o valor presente. Ele é aplicado uma taxa de juros, né? Que é esse K aqui é a taxa de juros, né? Então normalmente aqui a gente não entrou nem no detalhe de qual era a taxa de juro, mas você pode usar a taxa de juro da Selic, por exemplo, né? Então aí você chegou com o valor presente líquido de 176.975, que ele é maior ou igual a zero. Então, aí você comprova que que esse projeto é viável e ele faz avaliação de todos as entradas de caixa, ele não para só quando você atingiu o payback, né? E aqui demonstra que você vai ter uma rentabilidade desse investimento além teve o retorno e você ainda tem 176.975, né? Tudo bem com relação ao valor presente líquido? Lembraram lá da matemática financeira ou não? Sim. Eu Sim. lembrei. Lembrou, né? Então é isso, né? E aqui a gente, com calculadora, HP ou qualquer calculadora científica aí financeira dá para calcular, né? Bom, agora a gente vai na taxa interna de retorno, né? Então, o que é a taxa interna de retorno, né? Ela é uma técnica que consiste em obter uma taxa para sintetizar os méritos de um projeto, né? Então, quer dizer, o que você tem? Você faz um projeto, você tem os valores e ele vai calcular qual que é a sua taxa do retorno desse investimento, né? Então você não usa nenhuma taxa do mercado, você vai usar uma taxa própria, ele vai calcular essa sua taxa, né? Então, essa taxa não depende do mercado, que ele está falando aqui, né? A taxa é chamada interna porque é calculada em função do fluxo de caixa do projeto, né? E do projeto estudado. Então, a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, ela requer basicamente conhecimento do valor investido no projeto e o valor presente dos fluxos de caixa projetados. E ao considerar o valor do dinheiro, do tempo, a TIR representa a taxa de rentabilidade do projeto. Então, você tem aquele valor que você investiu, você tem o valor dos fluxos, né, do caixa, aquilo que entrou, e usando a fórmula do TIR, você vai achar a taxa interna de retorno. Então, aí, o que ele fala aqui? Se a TIR for maior que o custo do capital, deve ser aceito o projeto. Se a TIR for menor que o custo de capital, deve ser rejeitado. Então, aqui é isso, né? O investidor, ele sabe quanto que é o custo do capital. Ele sabe, se ele for aplicar em qualquer financiamento bancário, quanto ele vai ter por ano, ou quanto ele vai ter no período. E você está apresentando para ele uma, uma, uma taxa em cima daquilo que ele está investindo. Ele vai comparar. Se a TIR for maior, então ele vai aprovar o projeto. Se a TIR for menor que o valor que o mercado está pagando, ele vai rejeitar. Então, é bem Professor, nessa. Oi. a TIR se assemelha com Payback? Tem alguma semelhança entre elas? Não. Não? A TIR, ela é uma forma de avaliar também, mas ela pega o investimento todo, tá? Ah, tá. O payback, ele pega só quando você se atingiu o valor, ele nem considera muito como se diz? Ele nem considera muito
os juros envolvidos. Você atingiu o valor ali, pronto, né? Agora, a Entendi. TIR não. A TIR você pega o período todo, mas ele vai calcular uma taxa. Ao invés de comparar valores como o valor presente líquido calculou, né, em cima de valores. Então, porque o que é o valor presente líquido? Ele pega, junta todos os valores de caixa que entraram e traz para o valor presente e compara com aquele investimento inicial. No caso da taxa, ao invés dela comparar os valores, ela vai comparar a taxa que o mercado pagava para o dinheiro contra a taxa que o seu projeto está gerando, entendeu? Porque é bem aqui que ele está falando. Ó. Você precisa ter o conhecimento do valor investido e os valores que estão entrando. A partir daí, você calcula a taxa. No valor presente líquido, o que você tem? Você tem a taxa, o K aqui é a taxa que é praticada, e aí você, a partir da taxa praticada, você vai ver se o cálculo do valor presente líquido é maior que zero. Porque se você tivesse um retorno aqui, vamos supor, se parasse aqui no 250, muito provavelmente o seu VPL seria menor que zero. Porque você depois de 2 anos, você recebe 500 mil, com certeza você está perdendo dinheiro por causa da taxa de juro. Concorda? Entendi. Beleza. Então, a taxa interna de retorno, ele compara a taxa interna calculada no investimento que você fez com o custo do capital. Aqui, com um exemplo, vocês vão entender melhor, né? Então, o que ele fala? Ó, existe a taxa de desconto, é a taxa do mercado, é a taxa que o dinheiro é o custo do dinheiro, né? Então, ele está falando aqui que é 10% ao ano, tá? Então, se o investidor vai pegar um dinheiro, vai investir, ele sabe que ele tem 10% garantido, né? Aí, todos os projetos, levando em consideração o custo de oportunidade, né, tiveram um TIR maior que zero para o fluxo de caixa em questão, descontando investimentos, que os investimentos serão aceitos, né? Então, quer dizer, os projetos que vão ser avaliados têm que ter um TIR maior que 10%, porque senão o projeto não vai ser aceito. Por quê? Senão, por que o investidor vai colocar dinheiro no meu projeto se ele não tem a mesma rentabilidade que ele teria no mercado financeiro? É o que ele está dizendo aqui, tá? Então, todo projeto que tiver, levando em consideração o custo de oportunidade, a taxa de desconto, que o TIR for menor que 10, para o fluxo de caixa em questão descontado do investimento inicial, será rejeitado. Então, se no cálculo o TIR for menor que 10, vai ser rejeitado. Então, aqui ele traz esse exemplo aqui, né? Então, você teve aquele mesmo exemplo que a gente viu do valor presente líquido. Você teve um investimento de 500, você teve um retorno de 250, um outro retorno de 250, 150, 100 e 100. Então, a gente tem, para a gente calcular o TIR, o que a gente precisa? O investimento inicial e os fluxos de caixa. Então, beleza, a gente tem, né? Aí, da mesma forma, lá da matemática financeira, a gente tem essa fórmula para calcular o TIR, né? Tem o fluxo de caixa, tem o valor do TIR e aí o valor do fluxo de caixa. O fluxo de caixa zero é o 500 mil. E o fluxo de caixa T é cada período, né? Aí, para não desgastar muito com o cálculo, né?
você coloca isso aqui na calculadora HP e tudo mais, aí você chega que você obtém a TIR 26,24% ao ano. Quer dizer, com esse fluxo de caixa aqui, né, nesse período, usando a fórmula do TIR, ele me fala que eu tenho 26,24% ao ano. Então, qual que seria a taxa do mercado? Não é 10%? Então, aqui, como a TIR é maior que 10%, o projeto vai ser aprovado, né? Então, temos a TIR calculada em 26,24% e a taxa de desconto de 10% ao ano. Então, como a TIR, com a TIR maior que o custo de capital do projeto, né? O custo do capital é aquilo, é aquele dinheiro que você tem no banco, né? Então, o ATIR 26,24 e a taxa de desconto 10%, o projeto é aceito. Então, essa é a comparação. Deu para entender, Gabriel, a diferença aqui? Sim, tranquilo. Ah, tranquilo, né? Então Beleza. é isso. Você tem lá no valor presente líquido, você trabalha com valores. Você pega todos os valores que entraram, né? E você vai trazer ele para a data inicial. Então você compara valores com valores. A TIR, você pega os valores, calcula essa taxa através da fórmula e aí você vai comparar com um valor de mercado. Então são as fórmulas, são as formas de você avaliar se o investimento é válido, se o investimento é aceito ou não. Então, isso para qualquer pessoa. Se você chegar, você vai falar assim, olha, você pode ganhar 10%, você pode ganhar 26,24%. Com certeza, a pessoa vai aplicar no projeto que vai dar um retorno maior, né? Tranquilo essas três formas, pessoal, de avaliação? Tranquilo. É, né? Pessoal, você vê que o assunto de hoje os três assuntos, eles estão mais ou menos ligados, mas são assuntos mais ou menos fáceis. E, claro, vocês vão se deparar com isso, né? Na hora que vocês, em qualquer atividade aí de gestão, ou mesmo de apoio, né? A Alessandra comentou do restaurante, né? São formas de você avaliar, porque se você não tiver uma comparação, uma forma de avaliar, como que você vai saber se você investe ou não, né? Então, e isso, nas empresas, a gente debate muito com isso, né? Qualquer coisa que você vai fazer, o, o dono da empresa, o chefe, a área financeira vai falar, tá bom, nós vamos investir isso, mas o que que a gente ganha, né? O que que a gente ganha pode aumentar o fluxo de caixa, pode reduzir as despesas, e a gente tem que, para a gente aprovar um determinado projeto, a gente tem que mostrar esse ganho, né? Alguma coisa adicional, pessoal? Sim, é que nem, não sei se eu vou falar certo, é que nem assim, primeiro eu tenho o investimento, segundo eu vou chegar no valor desse investimento e quando tiver ultrapassado, que eu já estou começando a ter ganhos, aí eu faço eu coloco no setor de investimento para começar é, fazendo a rotatividade do dinheiro e assim também investindo também em melhorias do local, mas é em cima daqueles investimentos. Isso, professor? Esse é um ponto, né? Agora, o ponto inicial, né, é você decidir se vai investir, Ah, tá? tá, entendi. Tá? Então, antes de qualquer coisa, o empresário, o diretor, o gerente, ele quer primeiro saber o que que ele ganha de investir.
E muitas vezes é, o dinheiro é a famosa manta curta, né? Então, vocês imaginam, cada área da empresa quer fazer um investimento. O diretor, o presidente, o dono da empresa, o que ele vai fazer? Olha, vai investir naquele que me der maior retorno. E cada gerente, cada diretor tem que apresentar esse estudo, pode usar qualquer uma dessas técnicas para mostrar quanto tempo vai ter o retorno, pode ser com payback, pode ser comparando com o valor presente líquido, pode ser usando o TIR, né? Mas tem que justificar para o empresário que vai ter um retorno, porque você imagina, você investe lá 100 mil, né? E você começa a ter um retorno de R$ 100 por mês, né? Vai demorar 100 anos para retornar. O empresário não vai investir isso. Então você tem que justificar, você tem que mostrar. E essas técnicas, né, são de avaliação de investimento. Você só vai investir se tiver um retorno razoável. Você não pode. E a média é isso. Vocês viram que o, os autores falaram, né? O payback é mais ou menos arbitrário. Cada empresa define, olha, o retorno em 24 meses é bom. Aí depende muito de cada empresa, né? De repente, igual você falou, Alessandra, no restaurante o melhor retorno é 6 meses, mais que isso não adianta, porque você está desembolsando um dinheiro da sua empresa, você está descapitalizando e você precisa um retorno rápido. Agora, Sim. eu não sei se empresas pequenas fazem isso, ou o pessoal vai no chamado bumba meu boi, né? Dá um chute pro alto e sai correndo, né? Não deveria, né? Para não perder dinheiro. As grandes empresas com certeza fazem. As empresas que eu trabalhei, é tudo nessa linha, independente do que você quer fazer. Você quer fazer um projeto novo? Tá bom. Qual vai ser o retorno? O que nós vamos ganhar com isso? Você quer trocar todos os computadores da empresa? Era toda hora assim, você quer trocar todos os computadores da empresa? Tá bom, o que eu ganho com isso? Eu tinha que justificar ganho de produtividade dos funcionários, porque se tinha um funcionário... Eu ia até na área de recursos humanos, buscava valores de quanto tempo, o quanto que se perdia de ter um funcionário parado por um computador quebrado. Para quê? Para justificar a troca dos computadores. Porque muitas vezes o diretor falava para mim assim: você quer trocar porque é moda, né? Colocar Agora vamos colocar todos o Windows 10 para os usuários, mas aí justificava com agilidade, com facilidade de, de utilização. E numa hora dessas, você tem que buscar tudo quanto era números para mostrar para o diretor que era importante fazer a troca, né? Ia buscar contrato de manutenção, enfiava um monte de valores para justificar a troca, né? Tinha que ficar quebrando a cabeça porque como que você ia justificar. Então, buscava contrato de manutenção. Olha, eu pago é, R$ 200 por mês para manutenção do computador. Se eu comprar um novo, eu vou ficar 2 anos na garantia, então não vou pagar esse valor. Então, arrumava vários valores para justificar. Um funcionário parado, quanto custa 2 dias, 2, 3 dias você ter um funcionário parado porque o computador é velho e fica quebrando toda hora, né? E aí é nessa linha que a gente tem que justificar. E muitas vezes utilizar essas ferramentas de valor presente líquido, TIR, se fizesse um projeto grande, né? Você mudar
você mudar a rede de computadores, você colocar uma rede de fibra ótica. Então, aí que já era um investimento maior, você tinha que fazer todos esses estudos, e claro, eu apoiava bastante com o pessoal da área financeira, né? Mas tinha que fazer sim, tá? Alguma coisa adicional? Pra mim tá tranquilo, super entendido. Tranquilo. Então, acho que dá para a gente encerrar, pessoal. Então, agradecer aí a participação de vocês. O Lucas acabou de entrar, né? Cheguei no amém, professor. Fala aí, dúvida aí, Lucas? Manda Ah, toda. professor, isso é hora. Na hora que ela acabou. É, aula particular agora para o Lucas, professor. Quais essas dúvidas aí? Né? O Lucas sabe tudo. O Lucas É nada. dessa parte ele sabe tudo. É nada, queria eu. Então, gente, o Lucas entrou para falar boa noite, né? Então, boa noite para vocês, bom final de semana, né? Na segunda-feira é feriado também, né? Então não tem aula, né? Então, vamos seguindo. A gente não tem ainda informação das provas. Quem vocês conhecem, pega no pé para fazer atividade para ganhar pontos, né? O Lucas já equalizou aí, né? Já tava meio devagar, mas já está lá com 15 mil pontos já, né? Adiantei um pouquinho, mas não cheguei nos 15 mil ainda não. Não, né? Então. Mas quem vocês conhecem aí fica no pé em cima daquele gráfico que eu mostrei para que ninguém se prejudique aí, né? Então, Sim. obrigado pela participação de vocês aí. Bom final de semana, pessoal. Valeu, Tudo bom bem. final de semana. Obrigado, professor. Uma boa noite. Final de semana. Abraço. Obrigada, Obrigada, professor. professor. Valeu, tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau.